O Banco Bradesco é, sem dúvida alguma, um dos queridinhos de muitos investidores brasileiros quando o assunto é dividendos, sendo o banco mais afetado pelo caso da Americanas e também sofrendo bastante com o aumento da sua inadimplência por uma qualidade um pouco ruim da sua carteira de crédito. O banco vem sofrendo bastante queda nas suas cotações nos últimos meses. Mas esse cenário extremamente difícil abre justamente uma janela de oportunidade para muitos investidores que podem estar aproveitando uma oportunidade olhando para o longo prazo de conseguir ter bons lucros com o Banco Bradesco. Então é aquela coisa, pessoal, podemos estar hoje naquele cenário de som dos canhões, em que pode ser um dos melhores momentos para se adquirir o Bradesco historicamente. Nesse vídeo eu vou trazer algumas informações históricas sobre o Bradesco, os seus resultados de fechamento do primeiro trimestre e também o meu racional para o cálculo de preço teto dessa ação. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Pegando uma janela de um ano, nós tivemos aqui com o Banco Bradesco, principalmente uma queda ali no mês de outubro de 2022 e uma outra queda que também derrubou seus preços de cotação com o estouro da questão da Americanas, em que o banco foi o mais afetado, tendo que fazer grandes provisões, e isso impactou os resultados de fechamento do ano de 2022 do Bradesco, onde ele acabou atingindo inclusive um preço muito próximo de R$ 11 de preço de cotação, pessoal. Mas nesse momento o mercado já começa a ver um pouquinho aquela questão da redução da taxa de juros e também uma melhora das economias, e mesmo que tenhamos uma recessão, o Banco Bradesco já está trabalhando na relação de trazer mais segurança para sua carteira de crédito. Então, para os próximos trimestres, nós devemos ver o banco tendo uma recuperação em relação ao seu lucro e atuação. Negociado hoje a um PL bem abaixo da sua média histórica, que ficaria em 10,39, o banco está sendo cotado hoje a um PL de 7,36, e também na parte do seu preço sobre valor patrimonial, o banco está muito descontado, enquanto que a sua média histórica seria em 1,65, ele está muito perto da metade desse valor, estando cotado a um PVP de 0,88, com um desconto de 12% em relação ao seu valor de patrimônio. Então reparem que numa visão histórica, realmente o Bradesco está muito descontado, e mesmo que ele tenha alguns resultados um pouquinho ruins no curto prazo, a tendência para ele é que após passar por uma reestruturação na sua carteira de crédito e uma melhora na economia, ele volte a subir e alcançar os seus patamares históricos. Só para vocês terem uma ideia, com o estouro do caso da Americanas, o Bradesco optou por provisionar todo o valor que a empresa tinha em dívidas, e realmente era um cenário muito imprevisível e a empresa optou por já se guarnecer em relação a isso, mas isso acabou infelizmente destruindo os resultados de fechamento do ano de 2022, em que a empresa teve uma grande queda histórica. E o resultado foi tão ruim que o Bradesco teve uma queda de quase 70% em relação ao comparativo com o terceiro TRI de 2022 e quase 76% em relação ao trimestre de fechamento de 2021. Então, realmente, os seus resultados foram simplesmente destruídos com essa questão da Americanas, e o banco acabou se expondo demais sim, e isso acabou prejudicando muito. Querendo ou não, o setor de varejo é um setor que busca bastante crédito e traz bastante lucratividade para essas empresas, mas o que aconteceu no caso da Americanas foi uma fraude contábil e infelizmente não era previsível, e o Bradesco fez uma gestão de risco que não foi tão boa em relação a não se expor tanto a Americanas, e isso acabou tendo um grande impacto nos seus resultados. Mas o ponto positivo é que daqui para frente não existem mais provisões em relação a Americanas, então os resultados do Bradesco para o ano de 2023 serão totais, e ele somente terá que fazer as suas provisões para manter a qualidade do negócio em relação aos seus outros clientes, pessoas físicas e pessoas jurídicas também. Então, só para vocês terem uma ideia, o resultado de fechamento de 22, que seria um dos resultados de lucro líquido recorrente recordes do Bradesco, teve uma queda de 21% em relação ao que foi praticado lá em 2021, e com isso ele apanhou muito também nas suas cotações. Vamos agora para algumas perspectivas de mercado que o Bradesco trouxe na sua última apresentação institucional, publicada nos últimos dias agora do primeiro trimestre de 23. Então, o banco já está vislumbrando uma queda na inflação brasileira que deve ficar estável até o final do ano, ali próximo de 5,5% e 6%. Em relação ao CDI, que é a taxa de juros, e também a estimativa do Copom, que é o controlador dessa taxa aqui no Brasil, a perspectiva é que nós tenhamos ali, a partir do terceiro trimestre do ano, uma queda nessa taxa de juros que vai acabar facilitando bastante a vida do Bradesco, que hoje sofre bastante em relação às suas margens e créditos de péssima qualidade. Vamos agora então aos destaques de fechamento do primeiro TRI de 23, e a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o lucro líquido do Bradesco, que fechou na casa dos 4,3 bilhões de reais, bastante diferente do que foi praticado então lá no último trimestre de 22, em que ele teve um lucro líquido bem magrinho que ficou somente na casa dos 1,6 bilhão de reais. Eles trazem aqui inclusive um comparativo do que seria o quarto TRI de 22 sem aquele caso da Americanas, em que o banco teria lucrado cerca de 4,26 bilhões de reais, e ele acabou fechando o primeiro TRI de 23 com um lucro acima do que seria praticado lá no último trimestre de 22,
Então esse ponto é muito positivo, ele continua num crescimento muito interessante, mesmo nesse cenário bastante adverso. Claro que diferente dos bancos Itaú e Banco do Brasil que estão vindo numa crescente muito grande do seu lucro líquido, o Banco Bradesco acaba ficando um pouquinho mais estável nesse sentido, mas considerando o contexto e reestruturação da sua carteira de crédito, é bom que ele consiga se manter estável e até continuar num pequeno crescimento, porque mesmo que esse crescimento seja pequeno, acaba não afetando tanto assim os resultados do banco para baixo. Mas vem aqui um ponto de atenção também, que o Banco Bradesco veio com uma grande queda em relação ao seu lucro líquido frente ao primeiro TRI de 22, de quase 37%, então no comparativo trimestral de cada ano, ele realmente vem perdendo bastante. Só que claro, pessoal, isso já estava dentro das expectativas considerando o contexto e também a exposição do Bradesco a um crédito um pouquinho mais arriscado que hoje vem tendo um aumento na inadimplência. Dando uma olhadinha na sua carteira de crédito, ela vem crescendo num ritmo um pouquinho menor, então ela ficou inclusive abaixo do guidance, ou seja, das projeções que o banco fez para esse ano, que seriam de 6,5% a 9,5%. Ele fechou então com uma crescente de 5,4% em comparação ao primeiro TRI de 22, e isso se deve principalmente à redução na sua taxa de aprovação de crédito. Então o banco vem sendo muito mais criterioso do que ele vinha sendo lá no fechamento de 2021, onde ele aprovava praticamente todos os créditos pedidos pelos seus clientes, e agora vem numa redução na sua taxa de aprovação, ficando aqui próxima de 64%. Isso tudo acontece porque o banco vem buscando prestar crédito somente a clientes que tenham um menor risco de crédito e de inadimplência. Então o pessoal que o banco identifica ali que pode acabar ficando inadimplente, não pagando suas dívidas, ele corta o crédito e não fornece então essa aprovação. Com isso, nós ainda vemos o Bradesco com uma pequena crescente nas suas provisões para créditos duvidosos, então o banco vem buscando aí usar algum valor para se resguardar desses clientes que podem ficar inadimplentes, e isso acaba afetando sim o seu lucro no final das contas. Então o que acontece aqui é que o banco separa um pedaço da sua carteira de crédito para essa questão da inadimplência dos seus clientes, e caso o cliente tenha algum problema nos seus pagamentos, o banco tem esse valor como tipo de garantia e proteção. Infelizmente, nós continuamos vendo os índices de inadimplência do Bradesco aumentando, isso deve ter ainda um impacto nos seus aumentos de provisão para os próximos trimestres, mas eu particularmente entendo que lá até o fim do ano a empresa já deve conseguir dar uma estabilizada em relação à sua inadimplência, a economia vai dar uma desaquecida e o banco vai ter uma melhora na sua qualidade de carteira de crédito, e por isso nós devemos ver uma estabilização aqui da sua inadimplência para os próximos tempos e depois uma queda, pessoal. Essa questão de buscar uma carteira mais segura deve levar a uma pequena deterioração em relação às suas margens de lucro, então o banco acaba tendo um crédito menos arriscado e por isso ele consegue ganhar menos em cima disso. E ainda considerando o nosso cenário atual de juros e de taxa de inflação, nós vemos as despesas operacionais do Bradesco crescendo em cerca de 9,3%, mas esse valor fica ainda dentro das estimativas de 9 a 13% e não ficam também muito longe do que está acontecendo aí em vários outros bancos do mercado. Bom, pessoal, esse foi então um geralzão sobre os resultados do Bradesco, e agora eu queria dar uma passadinha aqui para nós olharmos os dividendos que o banco paga. Então, o que o Bradesco costuma fazer aqui em relação aos seus dividendos é anunciar dividendos de forma mensal com uma data com no início de todos os meses e aí fazer o pagamento no próximo mês. Ou seja, esse é um ponto muito positivo aqui do Bradesco porque ele paga dividendos em todos os meses do ano. E além disso, a cada fechamento de semestre, ele faz um pagamento adicional. Então, pegando aqui o histórico de pagamentos de 2022, reparem que o Bradesco teve o pagamento de JCPs intermediários ali no meio do ano, e também lá no mês de dezembro ele pagou outros JCP complementares. Então, além dele fazer esse pagamento mensal que é pequenininho, ele faz outros pagamentos semestrais que são de maior porte. Além disso, o Bradesco tem como uma prática muito comum fazer a bonificação de ações aos seus acionistas, e ele distribui geralmente numa proporção de 10%, e isso quer dizer que ao acionista que tiver, por exemplo, 100 ações do Bradesco na sua carteira, ele vai ganhar mais 10% de ações na sua carteira e ficaria no final das contas com 110 ações. Esse é um ponto muito interessante porque é uma outra forma de remunerar os seus acionistas, o que no fim das contas acaba aumentando o número de ações que cada acionista tem e no longo prazo também aumenta os dividendos recebidos. Vamos agora dar uma olhadinha nas métricas de preço teto aqui do Banco Bradesco, e eu vou usar para isso a ação BBDC3. Lembrando, pessoal, que existe uma pequena diferença nos dividendos pagos por cada ação. Então a ação BBDC3 paga 10% a menos de dividendos do que a ação BBDC4, mas isso já está precificado em relação aos seus preços de cotação. E no final das contas, o que o investidor deve ficar atento é em relação aos múltiplos e também em relação ao dividend yield pago aqui nos últimos 12 meses. Reparem aqui então que no BBDC4 ele está com dividend yield de 6,42 e no BBDC3 ele está com dividend yield de 6,79 e, portanto, para o investidor que busca dividendos, essa acaba sendo a melhor ação.
Só para mostrar rapidamente como é feito o cálculo de preço teto na prática utilizando a fórmula de Décio-Bazin, o investidor deve pegar a média dos 5 últimos anos de dividendos pagos por aquela empresa e então dividir pelo dividendo buscado. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática rapidamente, pessoal. Começando então aqui no ano de 2018, o banco pagou R$ 1,04, em 2019 pagou R$ 1,85, em 2020 pagou 64 centavos, em 2021 93 centavos, em 2022 39 centavos. Eu fiz aqui então já para vocês o somatório de todos esses dividendos pagos nesses anos, então nós temos um total de R$ 4,85 pagos nos anos de 2018 a 2022, e quando dividimos isso por 5, chegamos na média de 97 centavos pagos por ano. Agora, o que temos que fazer é dividir esse valor de média de dividendos pagos nos últimos anos pelo valor de dividend yield que o investidor está buscando. Então, eu vou dividir aqui por 0,06, que representa 6%, tá, pessoal? Que é normalmente um número muito bom de dividend yield que muitos investidores buscam. E com isso, nós chegamos no preço teto para o Banco Bradesco BBDC3 em R$ 16,16. Então, essa fórmula de cálculo aqui do Décio-Bazin, que usa o dividend yield médio nos últimos anos, é extremamente segura e usa um histórico passado da empresa, projetando então para o histórico futuro. Isso acaba sendo muito bom porque traz uma certa segurança para os investidores que não querem projetar o dividendo para os próximos anos e gostam de usar então as métricas passadas para ter um pouquinho mais de segurança. E agora eu vou mostrar para vocês o meu racional pessoal que eu uso para fazer os cálculos de dividend yield e preço teto aqui do Banco Bradesco, tá, pessoal? Então, o banco fechou ali o ano de 2022 com um lucro líquido recorrente na casa dos 20,7 bilhões de reais. E ali mesmo ele já tomou um baque de cerca de 21% em relação ao que foi praticado lá no ano de 2021. Então eu entendo que o banco já apanhou, já vai vir com uma reestruturação agora para 2023 e vai conseguir se manter com um lucro líquido recorrente estável. Então, nesse caso, eu vou estar usando o mesmo valor de lucro líquido recorrente praticado aqui no fechamento de 2022, tá, pessoal? E agora nós vamos pegar o número total de papéis que a empresa tem em relação às suas ações e vamos estar dividindo esses 20,7 bilhões por 10,64 bilhões de papéis que a empresa tem em negociação. Com isso, chegamos então a um valor de lucro por ação que vai ficar na casa dos R$ 1,94. E aí, dando uma olhadinha aqui para o payout que o Bradesco praticou nos últimos anos, ele teve aqui payouts bem diferentes, de cerca de 75%, de 30% e outros de 60%. Então eu vou pegar um valor aqui mais ou menos na média de cerca de 50% de payout. Com isso, o valor de lucro por ação, que seria de R$ 1,94, nós vamos multiplicar e chegamos após multiplicar esse valor pelos 50% de payout em um valor de dividendo por ação de cerca de 97 centavos. Vamos considerar também que a ação BBDC3 paga 10% a menos de dividend yield do que a BBDC4 e chegamos então a um dividendo de cerca de 87,5 centavos por ação. E agora, se dividirmos esse valor pelo preço de cotação de cada uma das ações da BBDC3, que está em cerca de R$ 13,50, nós chegamos no valor final de dividend yield que ela vai pagar, aqui multiplicando por 100, que deve ficar ali na casa dos 6,48% de dividend yield. Não vai ficar muito diferente do que ela pagou nos últimos 12 meses, inclusive, pessoal. Pegando agora esse mesmo valor de dividendo por ação de cerca de 87 centavos, se dividirmos por 0,06 ou 6%, que seria aquele dividendo mínimo que normalmente o investidor busca, nós chegaríamos então num preço teto aqui para a ação BBDC3 em R$ 14,58. Claro, pessoal, que o Santander pode optar por dar uma aumentada ou uma reduzida no seu payout, então a gente fez ali um payout de 50%, menos aqueles 10% que a ação final 3 paga, que seria então um payout de 45%, mas é possível que o Bradesco inclusive venha com um pagamento um pouquinho maior para esse ano, então esse preço teto que eu mostrei para vocês o cálculo é um cálculo até um pouquinho conservador. Aqui na minha tabela de preço teto, pessoal, eu fiz esse teto colocando todas aquelas métricas, dei uma arredondadinha ali para cima no lucro por ação e com isso nós chegamos num preço teto que ficaria ali na casa dos R$ 14,60. Eu particularmente enxergo que comprando o Bradesco nesse preço já é um preço muito interessante, porque além dele estar descontado historicamente, ele aqui já está pagando um dividend yield acima de 6%. E lembrando, pessoal, que o Bradesco é um banco que é um excelente pagador de dividendos. Justamente com outros bancos aí no Brasil que são realmente máquinas de gerar dividendos, o Bradesco não fica para trás e ele consegue sim remunerar muito bem os seus acionistas. Então, para o investidor que busca aquele fluxo mais constante de dividendos, o Bradesco é aí uma opção muito interessante mesmo. Então, essa é a minha visão geral sobre o Bradesco. Eu vejo que o banco vai passar aí por um ano de 2023 um pouquinho difícil e pode ser ainda que em 2024 ele tenha um pedaço da recuperação,
mas a partir daí ele já deve voltar a ser um banco bastante lucrativo e não sofrer tanto com as inadimplências dos seus clientes. Eu particularmente não tenho o Bradesco na minha carteira porque eu gosto mais de outras opções aqui no Brasil, como o Itaú e também o Banco do Brasil, e por esses motivos eu fecho aí a minha carteira pessoal com o Itaúsa e também o Banco do Brasil. Mas com certeza o Bradesco aqui está sempre no meu radar e é uma ação muito interessante. Talvez no momento que eu quiser colocar mais uma ação de banco aí na minha carteira, eu vai estar avaliando o Bradesco, porque ele é aí a próxima opção que está no meu radar. Mas bem, pessoal, esse foi então o geralzão sobre os resultados do Bradesco, qual o meu racional sobre o preço teto e também a fórmula de décimas para fazer o cálculo do preço teto na prática que eu mostrei para vocês. Então, se esse vídeo foi útil para vocês, peço aí que já deixem o seu like e também se inscrevam no canal. E deixem aí nos comentários, pessoal, vocês têm o Bradesco na carteira e vocês gostam dele? Ou vocês preferem alguma outra ação do setor bancário aqui no Brasil? Então o que eu tinha para esse vídeo era isso, muito obrigado por acompanharem, um abraço para todo mundo, pessoal, tchau, tchau.